Professor Marcelo Xavier, hoje nós falaremos sobre prisão temporária. Prisão temporária prevista lá na 7.960/89, tá bom? Prisão temporária é um assunto que despenca em concurso de segurança pública, né? Sobretudo você que vai fazer PJC, né, aqui de Mato Grosso, ou de qualquer outro estado. Hoje nós vamos falar tudo sobre prisão temporária. Já estudamos aqui prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão domiciliar. E o último assunto sobre prisão, encarceramento, então, é a prisão temporária que está prevista lá na Lei 7.960 de 89. Muito bem. Vamos lá. Conceito de prisão temporária. Se eu tivesse que falar para você um conceito resumidamente, vou falar, seria o quê? Prisão temporária é a prisão decretada na fase do inquérito policial a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Opa! Do conceito, então, nós já tiramos várias pegadinhas aqui. A prisão temporária só é possível na fase do inquérito policial. Significa dizer que não pode ter prisão temporária na fase da ação penal. Meu irmão, você não vai cair na pegadinha de dizer lá na sua alternativa, colocar como verdadeiro, que a prisão temporária é admitida em qualquer fase da persecução penal. Falso, porque a prisão temporária só é admitida na fase do inquérito policial. Se você verificou na sua questão que o inquérito policial foi concluído, significa dizer que não há mais prisão temporária. Não é possível prisão temporária. Imagina os senhores que está escrito lá. O Ministério Público, ao receber o inquérito policial, requereu a prisão de fulano de tal. O que foi acatada pelo juiz, diante da situação hipotética que indica a alternativa correta. Letra A, trata-se de prisão em flagrante. Falso. Letra B, trata-se de prisão preventiva. Falso. Resposta correta. Opa, trata-se de prisão preventiva. Verdadeiro. Trata-se de prisão temporária. Falso. Por quê? Porque se o MP recebeu o inquérito policial, terminou o inquérito policial e requereu a prisão, significa que é prisão preventiva e não a prisão temporária. Porque a prisão temporária só é possível na fase do inquérito policial. Tranquilo? Beleza então? Muito bem. Muito bem. E aí você também retirou do conceito um outro detalhe. Não é possível prisão temporária decretada de ofício. Por quê? A prisão temporária é aquela decretada na fase do inquérito policial, desde que tenha provocação do Ministério Público, requerimento, ou provocação do delegado, representação. Neste ponto, a prisão temporária se assemelha à prisão preventiva, porque a prisão preventiva também não admite a decretação de ofício. Então, se colocar na prova sobre a prisão processual, indica a alternativa correta. Letra A. A prisão preventiva se assemelha à prisão temporária, porque ambas poderão ser decretadas em qualquer fase da persecução. Falso, porque neste ponto não há semelhança. Tá bom? Letra B. A prisão temporária se assemelha à prisão preventiva porque ambas não podem ser decretadas de ofício. Verdadeiro. Nem a prisão temporária pode, nem a prisão preventiva pode, porque precisa de requerimento. Quem pode requerer prisão temporária? Ministério Público e delegado. Quem pode requerer prisão preventiva? Ministério Público, delegado, querelante, assistente da acusação. Cuidado para não confundir isso com a prisão temporária. Na prisão temporária, querelante não pode. Na prisão temporária, assistente da acusação não pode. Quem pode pedir a prisão, porque quem pode decretar é só o juiz, quem pode pedir a prisão é só o Ministério Público, digo, a prisão temporária, só o Ministério Público pode pedir, só o delegado pode pedir. Pronto, acabou. Próximo. Cabimento. Quais os requisitos? Quando é cabível esse tipo de prisão, prisão temporária? Primeiro, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Ok, pessoal? Então, o cabimento da prisão temporária, quais os requisitos?
da prisão temporária. Assim como a prisão preventiva tem os seus requisitos, lembra? Pressupostos, hipóteses, cabimento. A prisão temporária também tem seus requisitos. E o primeiro dele é: quando é cabível prisão temporária? Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Quando imprescindível para as investigações. Imprescindibilidade. Vejam os senhores, que há uma cláusula aberta para o delegado. Por quê? O que é imprescindível? A lei não fala, só diz o seguinte, que caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações da ação penal. Falso. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Cuidado, hein? Tá, mas vou te dar um exemplo de imprescindibilidade. Eu estou sendo investigado no inquérito policial e eu ameaço a testemunha. Se o delegado não tem elementos para pedir a minha prisão preventiva, mas ele pode pedir a minha prisão temporária porque eu estou atrapalhando a colheita de provas, portanto, imprescindível que eu fique preso, pelo menos durante um período, para que não atrapalhe a colheita de provas. Outro, ou, porque não é e, ou, ausência de residência fixa. O investigado não tem residência certa. Eu estou sendo investigado, mas eu sou um funcionário de um circo que numa semana está numa cidade, numa temporada está numa cidade, numa temporada está em outro, ou então de rodeio, né? De expoagro. Ora, a ausência de residência fixa autoriza a prisão temporária, porque é uma das formas de cabimento. Ou não fornecer elementos para a sua identificação. O sujeito não possui identidade, não possui documento ou não fornece elementos para a sua identificação. Mas, professor, para aí, ó. Você disse que a falta de identidade ou não fornecer elementos para a identificação também é um cabimento da prisão preventiva. Isso, é verdade, cuidado. Então, falta de identidade, não possuir identidade, não fornecer elementos para esclarecer quem você é um fundamento da prisão preventiva, mas também é da prisão temporária, tá bom? Professor, e aí? Como que o delegado vai pedir? Ou ele vai pedir a preventiva ou a temporária? O delegado vai analisar os requisitos. Às vezes não tem requisitos para a prisão preventiva. Apesar do sujeito não possuir identidade, não há prova da existência do crime. E lembra que o primeiro pressuposto da prisão preventiva é prova da existência do crime. Ora, se não tem prova da existência do crime, como é que vai então pedir a prisão preventiva? Neste caso, pede a temporária. Beleza? Está aqui, senhores, então. 1, 2, 3. Imprescindibilidade para as investigações, inexistência de residência fixa, né? É nômade. Cada temporada está num lugar, o delegado precisa ouvir o sujeito, né? Só que quando for ouvir, ele não está mais na cidade, porque trabalha em expoagro, no circo. Ou então o sujeito não possui identidade ou não forneceu elementos para a sua identificação. Tá bom? Precisa dos 3? Não, basta um. Basta um. Tá bom? Cuidado. Agora, qualquer crime admite prisão temporária? Não. Então continua os requisitos, ó. Fundadas razões de autoria ou participação nos seguintes crimes, que nós estudaremos um por um. Tá certo? E é decoreba. Você tem que decorar a relação dos crimes que admite a prisão temporária. Professor, eu tenho que decorar a relação dos crimes que admite prisão preventiva? Não, porque lá não tem uma relação. Lá tem crime doloso. Lá onde? Na prisão preventiva. Eu estou estudando prisão temporária, mas fazendo uma ponte com você na prisão preventiva para você não cair na pegadinha. Lá na prisão preventiva você não precisa decorar os crimes. Na prisão temporária você precisa decorar os crimes, por isso que nós estudaremos um por um. Na prisão preventiva, quando é cabível? Quais os crimes que admitem prisão preventiva? Crime doloso, com pena máxima superior a 4. Quando o sujeito for reincidente em crime doloso, independentemente da pena. Não é isso? Quando o sujeito praticar crime envolvendo violência doméstica contra criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, mulher. Quando a prisão for necessária para o cumprimento de uma medida protetiva de urgência.
ou quando o sujeito não possui identidade, não fornecer elementos para a sua identificação. Tá vendo o cabimento da prisão preventiva? Na prisão temporária, além de ser obrigado um desses requisitos, o sujeito tem que estar sendo investigado por um desses crimes que nós estudaremos. Primeiro, homicídio doloso. Homicídio doloso é possível a prisão temporária. Não interessa se é consumado ou tentado, se é simples ou privilegiado, não interessa, desde que o homicídio seja doloso. Opa, então, senhor, está excluído aqui da prisão temporária o homicídio culposo, pronto. Outro crime que admite prisão temporária: sequestro ou cárcere privado. Tá vendo? É decoreba. Professor, eu não sei o que é sequestro, cárcere privado. Você vai estudar no direito penal. Grava aqui: sequestro ou cárcere privado admite prisão temporária. É aquele crime em que alguém retira a liberdade do outro. Tá certo? Ora, a mãe, por exemplo, que acorrenta o filho em casa para não sair, ela está praticando um cárcere privado. Tá certo? Cárcere privado, sequestro, admite prisão temporária. Outro, roubo. Roubo, 157 do Código Penal. Roubo em todas as suas formas. Roubo simples, roubo majorado, roubo qualificado, latrocínio, roubo. Subtrair para si ou para outro. Outrem, bens, né? Mediante violência ou grave ameaça. Grave ameaça. Subtrair para si ou para outro coisa móvel, né? Mediante violência ou grave ameaça. Roubo, cuidado, pessoal. Diferentemente do furto. E se cair na minha prova, professor, que o furto qualificado admite prisão temporária? Falso. Roubo. Extorsão. Extorsão admite prisão temporária. É aquele crime em que eu ligo para você e falo: ou você deposita um dinheiro na minha conta, ou eu vou matar seu irmão amanhã. Eu estou praticando um roubo contra você? Não. Estou praticando uma extorsão. Admite. Extorsão mediante sequestro. Eu pego o seu filho, você é gerente de banco, e falo: só vou liberar se você me pagar tanto. Eu estou fazendo uma extorsão mediante sequestro. Cabe prisão temporária? Cabe. Estupro, cabe prisão temporária? Cabe. A lei está fala no atentado violento ao pudor. Nós sabemos que esses dois juntaram-se num crime só, não é isso? O estupro, cabe prisão temporária. Epidemia com resultado morte. Olha a pegadinha, ó. Epidemia com resultado morte. Sobre prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A. É possível a prisão temporária no crime de epidemia. Ponto. Essa alternativa não está completa, porque é epidemia com resultado morte. Ora, eu estou com Covid, eu quero, com vontade livre e consciente, passar essa doença para todo mundo. Passei para 1000 pessoas, enquanto não morrer não posso ter prisão temporária, porque eu pratiquei o crime de epidemia? Sim, mas todos aqueles que eu infectei, sempre tem que ter pelo menos uma morte, porque fala com resultado morte. Pronto, então cuidado, não é só epidemia. É epidemia com resultado morte. Alastrar doença, não é isso? Envenenamento de água. Não é qualquer água. Envenenamento de água potável. Ou substância alimentícia. Ou medicinal. Opa! 3. Colocar veneno em água própria para beber. Substância alimentícia ou medicinal, desde que tenha morte, qualificado pela morte. Ah, então veja bem, sujeito sobe na caixa d'água de uma cidade, água potável, coloca veneno. Ele não colocou veneno para matar João, Pedro, Maria. Ele colocou veneno na água potável, dane-se. Não quero nem saber das consequências, se vai morrer, se vai intoxicar. Não, eu não tenho a intenção de matar a pessoa certa. Porque se eu coloco veneno na água de alguém para matar, visando a pessoa certa, eu caio no homicídio. Isso aqui, envenenamento de água potável, o sujeito não tem a direção, não tem a vontade livre e consciente de matar A, B ou C. Então, colocou veneno na caixa d'água.
50 mil pessoas estão internadas, intoxicadas. E enquanto não morrer pelo menos uma, não cabe a prisão temporária. Por quê? Porque tem que ser qualificado pela morte. Tá bom, eu sou seu empregado numa indústria de remédio. Eu vou e coloco um veneno na matéria-prima. Sai um lote lá de 100 mil caixas de remédio. 100 mil pessoas internadas. Enquanto não morrer uma, não cabe prisão temporária. Mas eu não coloquei veneno em substância medicinal? Sim, tá certo? Ó, eu trabalho na sua fábrica de macarrão. Coloquei veneno, porque eu fui mandado embora. Eu entrei lá e coloquei veneno na substância, na matéria-prima. 2 milhões internados. Enquanto não tiver uma morte, não tem prisão temporária, porque, ó, colocar veneno em água potável, ou substância alimentícia, ou medicinal, desde que tenha pelo menos uma morte, qualificado pela morte. Quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal. Quadrilha ou bando, cabe prisão temporária. Cuidado com a pegadinha. É possível a prisão temporária em crime de organização criminosa? Não. Por quê? Porque não está na relação. E esse rol ele é taxativo e não é exemplificativo. Lá na Lei 7.960, fala em quadrilha ou bando, que na verdade hoje chama-se associação criminosa. Só que a nossa lei não foi alterada, está com esse nome ainda, tá bom? Genocídio, prisão temporária. Só gravar, genocídio cabe prisão temporária. Tráfico de drogas. Todos os crimes previstos na lei de drogas admitem prisão temporária. Falso, tá? Ora, nós temos ali outros crimes que não estão aqui, tá certo? Por quê? Porque a lei focou apenas no tráfico de drogas. É possível prisão temporária. Crime contra o sistema financeiro. Não é crime contra a instituição financeira. Cuidado a pegadinha. É possível a prisão temporária em crime contra instituições financeiras. Não. Eu posso entrar num banco privado e praticar um furto. Eu afetei uma instituição financeira, um banco, mas não o sistema financeiro. Tá certo? Então é crime contra o sistema financeiro. Tá bom? Crimes previstos na lei do terrorismo. Tá aí, senhores. Terrorismo também admite a prisão temporária. Senhores, está aqui a relação dos crimes que admitem a prisão temporária. Professor, tortura admite prisão temporária? Admite prisão temporária também. Tá bom? Que está lá na lei dos crimes hediondos. Tá bom? Tá aqui, senhores, então tem que gravar, tem que decorar a relação dos crimes. Significa dizer que o sujeito, olha, volta nos requisitos, imprescindível para as investigações e desde que esteja sendo investigado em um desses crimes. Ou não possui residência fixa e desde que esteja sendo investigado em um desses crimes. Ou não possui identidade ou não fornecer elementos para a sua identificação e desde que esteja sendo investigado em um desses crimes. Quando eu falei lá atrás para você que não precisa dos 3, tá certo? Tem que ter pelo menos um e desde que tenha um desses crimes. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Prazo. O próprio nome já diz, prisão temporária. Então, a prisão temporária, ao contrário da prisão preventiva, que eu falei para os senhores que a prisão preventiva não tem prazo, perdura a prisão preventiva enquanto perdurar o motivo, a prisão temporária tem prazo. Qual é o prazo? 5 dias, prorrogável por mais 5. O prazo, então, 5 dias, prorrogável por mais 5. Ah, então para aí, ó. O sujeito teve a prisão num crime de roubo. O juiz decretou a prisão preventiva, ele foi preso numa segunda-feira. A segunda-feira já conta-se como o primeiro dia de prazo. Tá certo? Já conta-se como o primeiro dia de prazo. O sujeito, então, teve a prisão temporária decretada por 5 dias e foi executada a prisão numa segunda-feira. 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá certo? Sexta-feira, de sexta para sábado, de sexta-feira termina a 0 hora, porque aí a partir de 0 hora já é sábado, tá certo? Termina a prisão dele. Ok? A primeira fase.
Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Mas professor, se ele foi preso na segunda, não conta assim, segunda não conta. Terça, 1, 2, 3, 4, 5 no sábado. Não. Como se trata de prazo penal, inclui-se o início e exclui-se o final. Professor, e se ele foi preso na segunda, às 23 horas e 58 minutos? Vai, por 2 minutos ele ganhou um dia, não interessa. Já conta-se o primeiro dia, o dia da prisão, conta-se como o primeiro dia já na contagem do prazo, tá bom? Se foi preso na segunda, segunda 1, terça 2, quarta 3, quinta 4, sexta 5. Sexta-feira, à meia-noite, não de quinta para sexta, de sexta para sábado, evidentemente, meia-noite tem que soltar o sujeito. A menos que o juiz prorrogue por mais 5 dias. Prorrogou por mais 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira, meia-noite, terminou o prazo da prorrogação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 mais 5, 10 dias. 5 dias prorrogável por mais 5. Tanto na decretação tem que ter a ordem do juiz e também na prorrogação. Professor, se cair lá, o juiz pode prorrogar a prisão de ofício? Decretar ele não pode. Prorrogar ele pode? Não. Não pode decretar e também não pode prorrogar de ofício, tá bom? Para ter a prorrogação, delegado, você delegado, lembre que a prisão vai terminar na sexta-feira, meia-noite. Então, de quinta para quinta-feira, você já começa a fazer seu pedido de prorrogação, para dar tempo do juiz dar uma decisão prorrogando a prisão preventiva. Professor, no final, 10º dia, quarta-feira, obrigatoriamente tem que soltar? Em regra, sim, exceto se o juiz decretar a prisão preventiva. O sujeito é perigoso, teve a prisão temporária decretada por 5 dias, prorrogou por mais 5 e o delegado ou o Ministério Público pediu a prisão preventiva, o juiz decretou. O cara não vai sair não, ele vai continuar preso, mas não como prisão temporária, mas sim prisão preventiva. Falamos então do Olá, meus prazo. amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.